aí então nós temos a primeira lei de Mendel, que diz que os fatores se segregam independentes na formação dos gametas. Voltarão a recombinar-se durante a fecundação com a fusão dos gametas na formação de um novo indivíduo. Então, eu posso, através desse procedimento, calcular a chance de um evento ocorrer. Se eu perguntasse qual a probabilidade dessas sementes lisas, dessas plantas oriundas de sementes lisas da F1, produzirem uma planta com semente rugosa, você responderia 25% ou 1/4. E isso pode ser usado para outras várias características de seres vivos que obedecem à primeira lei mendeliana. Tá? Aí agora está um enunciado mais bonitinho, né? Também podemos chamar a primeira lei, galera, não podemos esquecer, um outro sinônimo é pureza dos gametas, porque cada gameta vai ter só um gene do par. Então, ó, olha lá, as características dos indivíduos são condicionadas por pares e fatores, os genes que nós conhecemos hoje, que se separam, se segregam durante a formação dos gametas, indo apenas um fator do par para cada gameta. Essa é a primeira lei de Mendel, conhecida também como casos de monohibridismo, lei da pureza dos gametas ou segregação do par, né? Do par. Porque segregação independente dos pares, nós vamos ver depois, isso é segunda lei de Mendel. Tranquilo? Beleza? Aí é mais uma representação do cruzamento. Ó. Geração parental, o P que está ali, amarelo e verde, puras, homozigotas. Obteve na F1, filhos de primeira geração, todos amarelos, 100%, só que heterozigotos. Aí ele está fazendo um cruzamento representado aí na tela, é um cruzamento usando o fenótipo. Né? Lá na tabelinha que a gente fez antes, do cruzamento da tabelinha do quadrinho de Pinel, de Punnett, era justamente um cruzamento genotípico. Agora olha o que é feito aí. F1 cruzando com F1, amarela com amarela, F2. Filhos de segunda geração, 75% amarelas, 25% verdes. Se eu pergunto a vocês qual é a proporção fenotípica, o que é proporção fenotípica? Justamente a proporção dos indivíduos quanto à sua característica manifestada. Portanto aí, quantas sementes são amarelas em F2? 3 em cada 4. Quantas são verdes? 1 em cada 4. Se eu extrair a proporção, 3:1. Essa é a proporção fenotípica na primeira lei de Mendel. Lá em cima está escrito com dominância. Por quê? Porque aqui o gene para amarelo domina sobre o gene para verde. Se não houvesse uma dominância de um gene sobre o outro, nós teríamos uma proporção diferenciada e nós vamos ver esse caso posterior. Tá? Aqui, mais um exemplo, estou fazendo um cruzamento, né? Agora eu escolhi o seguinte, ó, amarela verde, né? Escolhi a cor, amarela com verde, amarela dominante, o indivíduo, olha lá, ó, o que eu montei? Amarela, característica fenotípica, genótipos, Vzão, 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 Vzinho, porque a amarela é dominante. O verde, fenótipo, Vzinho, Vzinho, porque a característica é recessiva, recessivo sempre homozigose, sempre é uniforme, né? Homozigoto. Aí eu vou cruzar F1, claro F1. Por que eu estou botando que é F1? Porque se você olhar ali, está Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Vieram de um cruzamento de uma planta Vzão, Vzão, com uma planta Vzinho, Vzinho. Lembra? Puros para cada característica. Como é que eu monto agora? Olha lá. Coloquei Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. E cruzo. Olha lá. Primeiro quadradinho, Vzão, Vzão. Segundo, Vzão, Vzinho. Terceiro, Vzão, Vzinho. E quarto, Vzinho, Vzinho. Obtive aí a proporção genotípica. Como é que eu extraio a proporção genotípica? Você agora vai se basear na característica de gene. Nessa tabela, quantos quadradinhos tem 2 Vs juntos? Um só, o primeiro. Então eu tenho 25% de indivíduos que são homozigotos, 2 pares, os alelos iguais, dominantes. Agora, se você procurar, por exemplo, Vzão, Vzinho. O que é o Vzão, Vzinho? Justamente é o heterozigoto. Quantos são heterozigotos? 2. Desses 2, então, dos 4. Então, 2/4, 50% são heterozigotos. Sobrou 25% de recessivos, que seriam os indivíduos homozigotos recessivos. Então, a proporção genotípica fica assim, ó. 1, 2, 1. 1/4 Vzão, Vzão, portanto, dominante homozigoto. 2/4 heterozigoto e 1/4 recessivo. Tranquilo? Então,
proporção fenotípica da primeira lei de Mendel com dominância para F2. O que você está vendo na tabela é o resultado do cruzamento da F1, dos filhos de primeira geração. Portanto, o que nós temos ali é a F2, filhos de segunda geração. Proporção fenotípica, 3 dominantes para 1 recessivo. Proporção genotípica, 1, 2, 1. 25%, o que? Dominante homozigoto, 50% heterozigoto e 25% recessivo. Agora eu falei de dominância. E se não tiver dominância entre um gene e outro? Como assim, tio? Olha lá. Se eu não tenho dominância, eu vou cruzar 2 indivíduos e posso obter um terceiro, porque eu não vou ter um gene dominando sobre o outro. Olha o que acontece aí, ó. Geração parental. Escolhi uma planta aonde eu tenho a planta produtora de flor branca, que é pura, homozigota, e uma outra variedade da mesma espécie que produz flor vermelha. Quando eu vou cruzar as duas, o esperado, se houvesse dominância, é de que a geração F1, ou seja, filhos de primeira geração, fosse ou brancos ou vermelhos pela dominância. E olha o que acontece. Observa, apareceu uma florzinha rosa, gente. A mistura dos 2 fenótipos. Ora, então, o gene para o fenótipo branco não domina sobre o gene para o fenótipo vermelho. Quando colocados juntos, manifestam uma terceira característica, um terceiro fenótipo. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar 2 da F1, ou seja, 2 rosas desse cruzamento, e vou cruzá-las. Olha o que acontece na F2. Eu vou ter 25% de sementes, de flores brancas, 50% de rosas e 25% de vermelhas. Por que isso? Claro, se nós acompanharmos um cruzamento genotípico, você vai ter ali, ó, no branco, a hora que você tem um indivíduo homozigoto, né? Você vai ter genes iguais, no caso para branco. Os 50% de rosa porque é o heterozigoto. O heterozigoto é que manifesta um terceiro fenótipo. E o vermelho, você tem, mais uma vez, o outro indivíduo que é puro. Lembra da proporção genotípica? Você tem 25% homozigoto dominante, 50% heterozigoto, 25% dava o recessivo. Aqui não tem recessivo. Aqui um homozigoto é para branco, o outro homozigoto é para vermelho e o heterozigoto é para rosa. Portanto, não existe dominância entre esses genes. Tranquilo? Beleza? Aqui a proporção fenotípica e genotípica da F2 são iguais. Você tem 25% de branca, 50% de rosa, 25% de vermelha. 1, 2, 1. E quanto ao genótipo também, 1, 2, 1. Portanto, proporção fenotípica e genotípica idênticas. Isso então é a primeira lei de Mendel sem o fenômeno da dominância. Tá? Alguns aí classificam dominância intermediária, incompleta, né? Você tem casos, por exemplo, em aves, como a galinha carijó ou andaluz, em que, na verdade, você tem os 2 genes se manifestando, o para cor branca e preta. Então, a carijó vem numa mistura de ave branca com preta, e ela possui pequenas manchinhas, pontinhos, brancos e pretos. Quer dizer, os 2 genes acabam se manifestando, mas sem dominância. Um não domina sobre o outro. Então, também a ausência de dominância, tá? Ou dominância incompleta.